Bom, voltando. Temos. Voltei. Tem o som? Tem o som? Tenho internet. Voltando. Ah, voltei. Que bom. Me ouvem? Bom, gente, então vamos voltar. Tava explicando que estamos aqui numa live surpresa, numa live descomemorando o golpe, mas sobretudo relembrando o golpe de 1964, o golpe civil-militar que aconteceu no Brasil por 21 anos. E para falar um pouco do que aconteceu no Congresso Nacional essa semana, essa deputada que nos orgulha, potência pura. Falei aí, Natália, que você foi vereadora mais jovem eleita em 2016 em Natal, em 2018 deputada federal do Rio Grande do Norte e hoje é a deputada mais jovem, a deputada petista mais jovem da bancada. E muito nos orgulha, fico muito feliz de tê-la aqui. Tem sido uma esperança, um orgulho da nossa coletiva, da nossa manifesta. E vamos lá, cadê? Agora vamos ver se rola, se ela vem, se ela chega. Rolou? Ah, veio. Acho Agora que ih, Ah, tá agora melhor. sim. Mulher, que honra minha, viu? Meu Deus, honra nossa. Então pronto, honra nossa. Eu tive que sair. A internet deu um bug, não tinha som, não tinha imagem. Deu Mas, certo no meu Natália, tempo aqui também que eu trocava. mas nós estamos tão orgulhosas de você nesse março do Dia Internacional das Mulheres, nesse março duro, né? Nesse março em que perdemos Marielle, nesse março do grito da água, né? Do Dia Mundial da Água. E esse março, que é o dia, né, em que rememoramos o golpe, num contexto muito retrógrado, de números muito assustadores em relação ao vírus, à pandemia. E cada braço, perna, inteligência, sensibilidade no Congresso é uma esperança renovada, porque, afinal de contas, é o lugar, né, de contenção mesmo, ou seja, de fiscalização do Executivo, daquilo que é o papel constitucional do Congresso, da Câmara dos Deputados. Mas, além disso, né, como nesses 2 últimos anos, no Congresso é que se deu aí os enfrentamentos reais. Eu queria que você contasse mesmo aqui pra gente como é que foi, como é que você conseguiu segurar aí esse assédio, né, esse avanço autoritário e como é que foi essa experiência das últimas semanas. Nossa, Maria, primeiro eu queria super te agradecer. Imagina, eu tô vendo aqui vários amigos acompanhando, todo mundo falando aqui, ó. João Rodrigo, um amigo meu do Rio, dizendo: uma pareia dessa, realmente, viu? Eu tô super feliz de estar aqui conversando contigo. E é uma honra mesmo, né? Ainda mais num dia como hoje. É um dia que até a data está em disputa, né? Porque a gente sabe que o golpe aconteceu dia 1º de abril, mas que os militares gostam de comemorar, é isso mesmo, né? No dia 31 de março. E aí hoje foi um dia de muita luta, né? Hoje foi um dia de coisas acontecendo nas ruas, de manifestações do lado de lá, do lado de cá também. Eu estou em Brasília, Maria. Amanhã eu volto para Natal, mas hoje eu passei o dia aqui em Brasília. E é isso, o Congresso tem sido um espaço duro, né? Porque o Congresso, na verdade, tem sido mais um dos palcos de retirada de direitos do povo trabalhador, né? Da classe trabalhadora. E, infelizmente, nesse momento, o Congresso é omisso, e é um dos setores que sustenta, que tem dado sustentação ao governo Bolsonaro. Por mais que haja divergências pontuais entre eles, no fim das contas, é no Congresso que se tem segurado as dezenas de pedidos de impeachment e que se tem mantido essa pessoa, né, esse bandido, esse criminoso na presidência. Tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, Maria, que eu não posso deixar de registrar esse perfil Casa da Russa. Ele é da Mariana Prestes.
Ela é filha de Carlos Prestes. Eu tô aqui até meio nervosa aqui, falando com Maria Marighella, com Mariana Prestes, eu aqui no meio. Mas vocês não têm noção da honra que isso é para mim. E é isso, né, companheira? São tempos muito duros. Acho que a gente nunca imaginou viver nada assim, se não baixasse o governo Bolsonaro, com todas as suas características, né, neofascistas, ultraliberais, autoritárias. Veio uma pandemia e tudo que o governo Bolsonaro tinha de ruim foi aplicado a essa pandemia. Então, hoje a gente vive um momento em que, ainda mais no dia de hoje, né? Que a gente está marcando de hoje para amanhã aqui nessa nossa live, que é quase uma live da virada, né? Do dia 31 de março para o dia 1º, está marcando o aniversário, né? Uma data em que se aconteceu um golpe no Brasil que instaurou uma ditadura que matou, que torturou, que sequestrou, que estuprou, que ocultou cadáveres, que até hoje a gente procura. E no meio disso tudo, a gente vive uma pandemia, né? Em que ontem teve um recorde de mortes, hoje mais um, e o governo opta por, no meio disso, celebrar o golpe, celebrar a morte. Por isso, Maria, que a gente vinha há algumas semanas com a campanha Chega de Comemorar Mortes, né? Que tem a ver com a ação que a gente tinha entrado, que você fez referência aí, né, uma ação popular que nós entramos ainda no ano passado, no outro aniversário do golpe, para buscar impedir o governo de celebrar uma atrocidade como essa, né, de celebrar uma barbárie como essa. A gente chegou a ter uma vitória, né, a gente conseguiu uma sentença favorável, mas depois o judiciário, e aí a gente vê sempre essas instituições sendo partícipes, né, sendo sócias disso tudo, seja por ação, seja por omissão. O judiciário depois reverteu essa decisão e disse que o governo podia sim comemorar o golpe. Opa, peraí, estava pegando aqui meu carregador, acabei quase virando o tripé. Então é nesse contexto, né, que pelo terceiro ano seguido nós temos comemorações oficiais do golpe militar no nosso país. É uma lástima, é um absurdo, é uma violação de direitos, é rasgar a Constituição, é rasgar qualquer convenção de direitos humanos, mas a gente não recebe isso de cabeça baixa, né, Maria? A gente vai até o fim nessa ação e nas outras todas sobre esse tema. Me conta, como foi teu dia? Bom, ó quem tá aqui, ó. Eu fiquei nesse cantinho. Mandar um beijo aí para Mariana Prestes. A minha companheira de lives é Ana. Eu faço muito, adoro a Ana e de vez em quando rolam aí uns encontros entre esses Marighelas e os Prestes. A Mariana tá na minha terra, viu? Ela mora em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. A Casa da Rússia é uma pousada que ela tem lá, que aliás é sensacional, incrível, doida para passar a pandemia para voltar. Saindo dessa pandemia, vamos toda na casa dessa russa, pelo amor das deusas. Bom, mas assim, eu queria trazer algumas coisas. A primeira, né, ou seja, essa atmosfera que está no país, né? Então, a gente está vivendo isso. Você ali no seu ímpeto, né, parlamentar, cumprindo o seu dever constitucional. E esse clima no país, vai ter golpe, não vai ter golpe, e as pessoas, de algum modo, esperando alguma reação de Bolsonaro. E eu queria sentir, porque é inadmissível, acho, né, Natália? Ou seja, esse fantasma que nos assombra. E quando as pessoas ficam perguntando, vai ter golpe, vai ter um segundo passo, vai ter um terceiro passo. E eu sinto, e o que eu tenho respondido é que já houve golpe. Não é que vai haver golpe. Eu acho que nós precisamos assumir essa embocadura mais forte de que 2016 é um golpe. E que Bolsonaro, em 2018, é mais uma etapa do golpe, né? Ou seja, ele avança. 2018 é um avanço do golpe que é dado em 2016. Então, acho que a pergunta não é se vai ter golpe, ou se a questão é que houve um golpe, Bolsonaro, ele se concretiza e se consolida, digamos assim, em 2018, num acréscimo de camada do golpe. E acho que o que está em disputa não é se ele dá uma nova guinada, é como nós vamos conter, ou seja, essa sanha, né? Ou seja, como é que a gente contém, de algum modo, entendendo que Bolsonaro não é todo o conjunto da força. Ou seja, e acho que seria bacana a gente bater um pouco esse papo, que em 1964, e eu acabei de fazer um post, né? Acabei de escrever, contando um pouco, não sei se você conhece essa história,
Mas no 31 de março, né, no 31 mesmo, Marighella sabia que haveria o golpe. Ele sabia. E só dividindo aqui com as pessoas, o meu pai, Carlinhos, em 64, tinha 15 anos. Então, ele tinha acabado de passar para o primeiro ano, né, do ensino médio, que naquela época era o científico, sei lá, alguma coisa assim. E naquele ano, então o golpe acontece em março, naquele ano, sei lá, janeiro ou fevereiro, meu avô matricula meu pai, Carlinhos, num semi-internato. Porque ele sabia que o golpe era iminente, ele sabia, ou seja, isso não era óbvio entre os comunistas, né? E nem no campo progressista. Então, as pessoas mais próximas, inclusive a Jango, achavam que Jango tinha controle da situação e o próprio partido tinha dúvida. E a prova de que Marighella sabia que haveria golpe é justamente essa matrícula, uma coisa que se dá tão em âmbito pessoal, né? Ele falou, filho, se me acontecer alguma coisa, você volta para a escola. Então era uma espécie de garantia para que se alguma coisa acontecesse, ele sabia que o golpe era iminente, ele falava com meu pai, o golpe é iminente, acontecerá um golpe, ele tá aí, ele vai acontecer. E no dia 31, no clima, ele pega uma sacola de roupa com Clara, minha avó, desce as escadas e a polícia sobe pelo elevador. Ou seja, e o golpe é exatamente isso. Ou seja, é uma articulação de forças, né, que organiza empresários, organiza, enfim, os militares, mas é um golpe também entre banqueiros, entre os donos do poder, as elites, as forças conservadoras, parte da igreja, enfim, um conjunto de forças. Então, ele é um golpe civil-militar em 64. E um golpe de 16, esse, que eu acho que nós precisamos ser mais firmes em dizer que ele é vigente. Né? Ele é um golpe também civil, ele é um golpe do judiciário, ele é um golpe midiático, ele é um golpe jurídico que eu falei, mas ele é um golpe, né, Natália? Isso que eu queria tratar com você aqui hoje, parlamentar. Então, diferente do golpe de 64, ele se articula ali com a força total do parlamento. E aí vem o meu depoimento para você, que eu imagino que, não sei como é que foi o nascimento aí da sua experiência em 16, que eu queria até que você contasse um pouco para a gente, mas o que me faz estar hoje vereadora é justamente a cena do impeachment, assim, a cena do 17 de abril. Aquela cena, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Já falei isso muitas vezes, ela é uma cena muito emblemática, né? Eu acho que a gente mergulha ali na história. É como se eu estivesse mergulhando na história, alguma coisa assim, gente, aconteceu uma coisa no parlamento brasileiro, nos diversos parlamentos, e a gente, que ali é uma cena, mas a gente sabia que aquilo estava ocupando todo o cenário, em todas as cidades, em todos os lugares, em todos os estados, e alguma coisa precisa acontecer. Acho que tem um pouco essa diferença, né? Quer dizer, existem muitas diferenças, mas eu queria apontar essa, que ela é articulada ali. E por isso me interessa tanto que a gente traga essa cena do parlamento, porque como é lidar, né, num território em tese, né, com parlamentares eleitos democraticamente, com uma cena, digamos, de democracia, mas sabendo que ali foi urdido um golpe quando o presidente da República, né, hoje era então deputado, dedica o seu voto àquela cena à Ustra, que era o torturador, né, da presidenta objeto do impeachment. Se fosse alguma coisa mais séria, se o Brasil tivesse mais sério ou tivesse mais respeito aos documentos dos quais o próprio país é signatário. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente desse bastidor, desse conflito, né? dessa dualidade, ou seja, do papel de, sim, disputar em alguma frecha, em alguma brecha de democracia, ao mesmo tempo que se sabe que todo o apoio, quer dizer, todo é muito, mas parte do apoio se consolida ali naquela casa. Como é que você tem enfrentado isso, justamente? Poxa, Maria, primeiro eu queria concordar contigo, né? Que quando a gente fala da nossa democracia hoje, tem muitos limitantes. E não é dizendo que antes de 2016 a gente tinha uma democracia plena.
quem é das periferias, quem é de movimentos sociais, por exemplo, de luta pelas terras, de luta por teto, quem é dos movimentos negros, sabe muito bem que a democracia no nosso país ela nunca foi plena, que sempre houve estados de exceções, digamos assim, para certos setores da população, principalmente os da periferia e principalmente da população negra. Mas em 2016, uma linha a mais é cortada. Eu concordo contigo sobre essa caracterização de golpe, porque, bom, nem Michel Temer mais chama de outro nome, né? Vocês lembram que ele deu uma entrevista em que ele falou o golpe? Porque hoje ninguém mais tem coragem de sequer tentar argumentar que aquilo que aconteceu naquele momento tinha qualquer fundamento, que era um impeachment com base legal, com base constitucional, simplesmente não. E é por isso que a gente chama de golpe, né? Um impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E também porque aquilo que aconteceu tinha um objetivo muito nítido, que era trocar o projeto, né? Que era passar a poder, através dessas instituições todas, aplicar um outro projeto político e que eles têm feito isso, inclusive, de forma bastante eficiente. Então, logo o Temer assumiu, começou a reforma trabalhista, PEC do teto dos gastos, que é aquela que proíbe aumento de investimento, mesmo se houver aumento, mesmo se houver crescimento econômico no país, eles não pararam desde então. E a gente viu que essa situação não se estabilizou, a gente não retornou para qualquer normalidade democrática, digamos assim, quando em 2018 o candidato que estava em primeiro lugar nas eleições e muito provavelmente venceria, ele foi retirado da disputa. Hoje a gente conseguiu, né, deixar cada vez mais nítido e cada vez mais crachado que aquilo também foi um golpe, né, que o juiz que julgou Lula, que ele foi suspeito, até nem o STF mais tem condições de negar isso, né? O STF que naquele momento chancelou a decisão de retirar Lula da disputa, de manter Lula preso. Então, a gente teve uma presidenta que foi eleita e foi retirada, a gente teve um candidato que provavelmente ia ganhar a eleição e foi impedido de concorrer. Então, não dá para dizer que a gente está em tempos de normalidade democrática quando sequer o básico da democracia burguesa, que é ter eleições e as eleições, haver concorrência nas eleições e as pessoas votarem, sequer isso é mais respeitado, né? Desde que eles perderam pela quarta vez consecutiva, nesse jogo eleitoral, eles passaram a linha no chão e sequer esse jogo está sendo respeitado desde então. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque isso nos deve deixar muito alerta, né? Quando muita gente, às vezes, coloca todas as fichas em 2022 como se fosse ser uma eleição normal, como se as duas últimas não tivessem tido todos os problemas que se apresentaram, né? Mas aí, dialogando com isso que tu traz, nessa provocação sobre como estar num espaço como esse, num espaço como o Congresso, a Câmara, o Senado, que, na verdade, foram palcos dessas violações à democracia, né? Foram palcos desses golpes que foram dados. E aí, eu acho que é muito importante para a gente que ocupa esses espaços institucionais com um objetivo muito nítido, né, de defender os direitos da classe trabalhadora, para a gente ter sempre assim, não ter ilusão, né? O mundo vive em luta de classe, né? Isso a gente está cada vez mais evidente, está cada vez mais acirrado. Quando muita gente fala na polarização, como se fosse uma coisa pontual, de falta de diálogo, esquece de olhar para como a desigualdade está se aprofundando no mundo e como a consequência disso é o acirramento mesmo da luta de classe, porque os trabalhadores estão ficando mais pobres, estão sendo mais explorados em detrimento de uma parcela ínfima da população que fica mais rica à custa do trabalho desses outros. Então, quando a gente tem essa perspectiva, eu acho que isso faz a gente lembrar que esses espaços, né, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, eles são espaços dessa estrutura capitalista. Né? Então, eles são espaços com essa lógica burguesa e espaços que, na verdade, nem foram feitos para a gente. A gente ocupa, e a gente ocupa, assim, todos os espaços que forem possíveis e passíveis de serem ocupados, mas lá a ciência das limitações, que são próprias de espaços como esses, né? E aí, como eu trago essas limitações no sentido de que eles são majoritariamente ocupados por representantes da elite, da burguesia, do grande empresariado, né? A representação dos trabalhadores ela é minoritária nesses espaços. As próprias condições de aprovar qualquer coisa, elas são sempre muito limitadas, né? Não tem o que a gente achar que a solução para a crise política pela qual o país passa vai vir desses espaços, porque, na verdade, tem sido, né? Acho que tu está vivenciando isso também, tem sido grandes espaços de retirada de direitos.
Muito mais do que de garantias de direito, tem sido espaços onde a classe trabalhadora tem sofrido derrotas, onde projetos que precarizam mais e mais, que permitem mais e mais a exploração, têm sido aprovadas, né, em espaços como esse. Então, eu estou dizendo isso porque muita gente, né, nessas últimas semanas, muita coisa aconteceu. Essa reforma ministerial, esse troca-troca que teve no governo Bolsonaro, acho que está trazendo especulação de todo tipo, né? E eu acho que uma coisa que deve parecer para a gente é que está tendo uma reacomodação. Não significa que o governo esteja fraco. Está tendo uma reacomodação que está conseguindo que, por exemplo, os setores do chamado centrão, né, que de centro não tem nada, são partidos de direita, mas que estão sendo chamados assim, que os setores do centrão se sintam mais e mais representados no governo, que os setores militares que têm dado apoio desde a campanha ajudaram a eleger Bolsonaro, esses setores, e que têm dado sustentação ao governo, que eles fiquem cada vez mais afunilados nos setores de maior confiança de Bolsonaro. Muita gente comemorou o fato de que o ministro da Defesa que saiu, ele teria sido republicano, porque não se submeteu às ordens de Bolsonaro, de politizar. Mas, gente, pode ter diferenças entre eles, mas no fim das contas é o ministro que no ano passado fez exatamente o que aconteceu ontem, comemorou o golpe, pegou a estrutura do Estado brasileiro para oficialmente dizer que o golpe de 64 foi um marco na democracia, que o golpe de 64 significou, não havia outra opção, né? Significou um momento de libertação. Então, esse cara que saiu, ele representou essa mesma política um ano atrás. Na verdade, foi até uma nota, a ordem do dia do ano passado foi até pior, né? Foi até tons acima dessa. Então, é uma reacomodação, né? Eu acho que não dá para a gente tirar disso nenhuma análise no sentido de que acabou o governo Bolsonaro, de que está super enfraquecido. Na verdade, ele se move para acomodar esses interesses todos e assim acomodando ele manter essas bases, né, esses setores que têm dado sustentação. E eu acho que a principal pergunta nessa equação toda é onde é que fica o povo? Né? Onde é que fica o povo nesse nível da política que é decidida todo no andar de cima, entre setores desses partidos de direita que se chamam de centrão, que por um lado tem muito mais em comum do que diferenças com Bolsonaro, né? Não é à toa que no Congresso eles votam quase tudo junto, eles aprovam a mesma política neoliberal de privatização, de precarização dos serviços públicos, e aí de outro lado esses setores militares que estão super se beneficiando, inclusive com questões muito práticas, né, de orçamento, da parcela do orçamento que tem sido destinada a eles, do como eles têm se livrado das reformas mais duras que atingem todo o resto do serviço público, mas têm sido livrados a partir desse jogo de interesses. Onde é que fica o povo nessa equação toda? Né? De direita, extrema direita, de direita neoliberal, de centrão com os seus interesses fisiológicos, de setores militares, de setores do fanatismo religioso. O povo não está nessa equação, né? Não está nessa equação deles. Eles tentam resolver tudo a partir desses acordos no andar de cima e fica o povo de fora de uma maneira que possa influenciar o mínimo possível, né, em qual vai ser o resultado dessa equação. E aí, Maria, que eu estou falando já há muitos minutos, quero passar a bola para tu de novo. Maravilhoso! Eu acho que é aí não, acho que é aí que entra qual é o nosso maior desafio desses tempos mesmo, sabe? Acho que ali nos períodos em que os governos de esquerda tiveram ali à frente, por muito tempo pareceu que aquilo era a normalidade, né? Que aquele republicanismo era a normalidade, que aquele respeito à Constituição era a normalidade. Mas se a gente for ver numa perspectiva histórica, foi uma exceção da exceção. Primeiro que democracia no Brasil é a exceção da exceção. Segundo que democracia plena, quando é que os analfabetos puderam votar? Foi na última Constituição. E aí, com os governos de esquerda, aquele momento ali enfim, de cidadania maior, talvez a gente tenha achado que aquilo era a regra. E aí tu começou com a poesia, eu lembrei imediatamente de outra poesia, que é difícil não lembrar dela, do Brecht, né? Que é A Exceção e a Regra, o nome dela. E eu vou ler aqui também, né? Já vou me atrever aqui. Eu estou esperando isso. Estou esperando poesia, violão, eu estou esperando tudo. E enquanto você está falando, também estou aqui só de olho para ver se eu acho alguma coisa. Então, a poesia diz assim: estranhem o que não foi estranho, tomem por inexplicável o habitual.
sintam-se perplexos ante o cotidiano e tratem de achar um remédio para o abuso, mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a regra. É isso que a gente está vivendo nesses anos todos, né? E aí o que eu estava falando, né, remetendo essa poesia agora para terminar essa linha de raciocínio, o quanto que talvez pareceu que aquilo era regra e não era, quando a gente bota na perspectiva histórica, vê que aquele momento, governos do PT de coalizão ali com participação dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, aquilo foi exceção. E, na verdade, na história do Brasil, o abuso tem sido a regra, especialmente quando esse tipo de equação acontece, esse tipo de equação em que se tenta decidir os rumos dos países nesse andar de cima, sem contar com o povo nessa equação. E aí, por isso que eu acho que, sem dúvida, o nosso desafio maior de todos agora, ele é muito maior do que a disputa institucional, do que a oposição parlamentar, do que as denúncias no judiciário. E a gente não deixa de fazer isso, viu? Que fique claro. Estou dizendo que é insuficiente, mas não que não deve ser feito. Não é à toa que tá aí tu na Câmara, tá aqui eu na Câmara, tá aqui a gente entrando com a ação popular para tentar impedir a comemoração do golpe, denunciando na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana. Mas eu acho que essa conjuntura já deixou bem nítido, né, na nossa cara que isso não vai ser suficiente. Que a gente não vai derrotar um projeto genocida, neofascista, ultraliberal, com somente esse tipo de atuação, né, parlamentar e contando ou tendo ilusões dessas instituições que, na maioria das vezes, voltando aí para o tema do poema, que o abuso é sempre a regra, que na maioria das vezes acabam sendo sócias dos abusos que são cometidos, seja por ação, seja por omissão. Então, é realmente, o nosso desafio agora é como que a gente vai ter, no meio da pandemia, povo organizado, né? Os instrumentos da classe trabalhadora voltando a ter organicidade, funcionando a pleno vapor, partidos, sindicatos, entidades de classe, de organizações de bairro, de tudo, né? Onde tiver possibilidade de povo organizado, sem dúvidas, isso é o que deve ser fortalecido agora, porque, na minha opinião, pelo que nós temos passado aí nesses 2 anos e meio, fora disso não tem saída, fora disso eles vão continuar decidindo nossas vidas ali no andar de cima. Natália, você fala, assim, parece que a gente se conhece há um tempão, viu? Já podemos já andar juntas, viu? Já podemos, porque eu tô, né, estou vereadora há 3 meses e completando, né, amanhã, sei lá, hoje, 3 meses de... E é exatamente essa percepção, ou seja, não significa abandonar essa estratégia. Eu acho que essa estratégia segue firme, porque Carmen Silva fala, né? Isso é reintegração de posse. Então, é óbvio que você precisa fazer alguns marcos de defesa e de ocupação, inclusive no sentido da contenção do avanço dessas forças. E isso, do ponto de vista tático, né, é uma coisa bastante importante. Mas é nítido também, eu acho que é muito importante seu esforço, já entendi totalmente, de que, em hipótese alguma, a luta se dá para dentro da casa. Então, as disputas e as lutas acontecem para dentro, a contenção tem que ser feita, a denúncia, a contenção, o uso do espaço institucional, mas é evidente, eu acho que é muito lindo que a gente se encontre aqui, que não é dentro. Assim, a luta não é para naquele espaço, a luta é totalmente para fora. A luta, ela é contenção. Sim, tem essas presenças, e nós sabemos, em 3 meses eu já vi o quanto que você consegue ou conter, ou de algum modo revelar, escancarar, abrir, né? Ou seja, criar rasuras, mesmo que você não consiga. Vale a rasura, vale a fenda, né? Vale o rasgo, mas é essencialmente para fora, e é essencialmente exatamente isso que você fala. É muito, muito bonito. E queria, só porque você está fazendo essa provocação, vou ler uma coisa também, Marighella. Eu estou super Marighella por causa do dia de hoje, viu? E eu li. Você sabe que a Áurea Carolina me convidou para um debate sobre o mandato dela. Eu amo a Áurea, assim. Eu tenho um amor muito grande. E ela me convidou. E aí, no final do evento, eu li um trecho de um discurso que Marighella fez em 46, quando ele foi deputado constituinte. E ele fala assim: democracia é assegurar todos os direitos a que o povo faz jus. E ele foi muito sempre
crítico da democracia brasileira justamente por isso, por seu conteúdo burguês, seu conteúdo de elite. Então, ele sempre chamou a democracia e, ao mesmo tempo, sempre denunciou o conteúdo elitista da democracia brasileira. E ele vai, né? Democracia é assegurar todos os direitos, é que o povo faz jus. Democracia não é dizer apenas que se trata do presidente de todos os brasileiros. Demagogia, sim, é declarar-se presidente de todos os brasileiros, mas não lhes manter os direitos. Se o parlamento, e aí ele vai, né? Não se revoltar, não mostrar que tem fibra para se opor a todos e quaisquer atos do executivo que visem anular os sagrados direitos do povo, não evidenciar o seu desejo de garantir a democracia, para que o Brasil possa tornar-se independente, então poderemos dizer que teremos fracassado. E ele, parlamentar ali, naquele pós-guerra, naquela situação ali de 46, trazendo, e quando eu vejo você, vejo Áurea, e vejo, enfim, essa bancada mínima e máxima, né? Porque ela é muito minoritária e, ao mesmo tempo, é quem consegue fazer esse cordão de isolamento, é de um espírito, né? Que nos orgulha imensamente. Então, que coisa, né? Que nó, que encruzilhada, né? É saber que não é ali, mas ser impossível não estar ali, né? Então, penso que entre as tarefas é criar mesmo redes do impossível, como fala Krenak, né? Eu acho que é criar essa constelação de estrelas, e acho que você traz muito essa questão que para nós é fundamental, ou seja, a organização. Não haverá luta sem organização, não haverá projeto sem organização. E me preocupa também organização, mobilização, formação. E nesse processo, projeto, é a própria afirmação de um projeto popular, né, Natália? Eu acho que tem um aceleramento para 22, por óbvio, por causa de Bolsonaro, por aquilo que não realizou que não se realizou em 2018, pelos direitos retirados, pela violação de uma eleição limpa, do resultado muito violento, mas a sensação que eu tenho, queria te ouvir também sobre isso, é que não haverá 22 se a gente não debater com toda a radicalidade 21. Não só 21 a crise, e óbvio, não haverá sem tratar a questão sanitária na sua radicalidade, mas eu falo em termos de projeto mesmo, né? Assim, muitas vezes me preocupa, e eu tenho dito mesmo para dentro do PT, que o oposto do bolsonarismo não somos nós. A gente precisa lembrar muito a cena, né, de 2014, o fim de 2014 e o início de 2015, que quando Dilma começa sendo questionada pela eleição de 2015. Ou seja, é ali a direita liberal, a direita tradicional, a direita limpinha, né? Como o pessoal gosta de falar, assim, cheirosa, sei lá o quê. A do Zatalé. Exatamente, a direita que sabe usar talher, que não consegue ela mesma ser vitoriosa, ou seja, que ela não consegue se apresentar através de um projeto, porque o povo brasileiro também tem dificuldade de aceitar essa direita, e aí recorre a sistemáticos golpes. Na história do século XX aconteceu isso, ou se articula, né, para chegar ao poder e hoje mesmo desembarca do barco bolsonarista e acaba, de algum modo, na indistinção e nesse jogo da perversão, isso que você fala do dinheiro, da grana, da imprensa, né, dos bancos, das terras, enfim, do agronegócio, e agora com esse campo conservador também muito mobilizado. Acho que a gente precisa enfrentar o desafio também de apresentação de um projeto que se dê, claro, num legado, numa tradição de lutas tradicionais, de lutas de todos os tempos, ninguém está inventando a luta, mas que também se afirme com a urgência e com os modos e com as insurgências, sobretudo, que esse tempo pede. Como é que você tem visto isso? Ou seja, o debate sobre o projeto, o debate sobre esse tipo de organização e
E essa insurgência toda que se chega porque, de algum modo, o Bolsonaro joga com isso, né? Ele joga com uma plateia ansiosa por algumas transformações. Esse dia só eu vi que tá o companheiro João Arnaldo, que é do pessoal de Recife, ele foi candidato a vice-prefeito com nossa companheira Marília Reis, agora no ano passado. Deixar um abraço aí para ele que está acompanhando nossa live. Ó, a Então, Marília estava com a live com o Paulo Vanucci, eu achei, estava muito maravilhosa. então Eu eu queria estava com ele, concordar. foi cedo. Não, então esse debate do projeto ele é fundamental, né, agora, porque tem algo que está posto, né, nesse momento, às vezes, de crise, de confusão, às vezes alguns atalhos parecem o caminho mais fácil, e nem sempre eles vão dar onde a gente quer. Então, eu acho que nesse momento tem muita gente falando sobre, por exemplo, qual é a frente que deve ser feita agora. A gente tem que fazer uma frente ampla, que seja com Dória, com Luciano Huck, com esse pessoal que é de direita e está querendo se pintar de centro, e isso é o que vai ser necessário para derrotar Bolsonaro? Ou será que, na verdade, esse caminho pode vir a atrapalhar, né, essa derrota que a gente precisa impor a esse projeto bolsonarista genocida? E aí teve uma palavra que tu falou aí no começo que muito me chamou a atenção, que foi essa questão da radicalidade, né? A palavra radicalidade, ela acabou sendo muito difamada, né? Tem gente que acha que radicalidade significa intolerância, significa não diálogo, quando na verdade a própria origem da palavra radical, ela vem de raiz, né? Que vem de a gente ir a qual é a origem dos problemas e como realmente cortar um problema pela raiz e não ali fazer uma mera poda, né, daquelas folhas que aparentam um problema externo, mas que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente não ataca o real problema e aquilo ali persiste. E eu estou falando isso porque me parece que, nesse momento, é necessário exatamente uma maior radicalidade nesse sentido de ir à raiz dos problemas na defesa do nosso programa. Muita gente tem apostado as fichas na direita, que haveria setores da direita que supostamente teriam esse compromisso com a democracia e que a partir de uma aliança com esses setores seria possível, por exemplo, derrotar o projeto Bolsonaro. E aí se fala nessa tal da frente ampla, né? Mas me parece, Maria, que a frente ampla é como se fosse uma miragem, né? A gente olha para ela, muitos desejam que ali ela estivesse, e quando a gente vai andando em direção, aquilo ali se desfaz. E se desfaz por uma razão muito simples. Esses setores da direita, eles têm muito mais em comum com esse setor bolsonarista do que eles têm diferença, né? Eles têm muito mais em comum. E se tem uma coisa nesse pacote do que eles têm em comum, em que eles têm total acordo, é que o nosso setor popular de esquerda ele deve ser derrotado. Então, quando eles estão num dilema, suposto dilema, eles nem têm esse dilema, mas quando eles estão postos numa encruzilhada sobre decidir entre um projeto que seja democrático, que seja de respeito à Constituição, mas que seja representado por nós, e do outro lado, um projeto que venha do esgoto, do quinto dos infernos, que venha cheirando a enxofre, mas que apoia a agenda econômica deles, a agenda neoliberal deles, ou os interesses fisiológicos deles, eles não hesitam, Maria. Não adianta a gente querer, não basta a gente querer. Eles não hesitam. Eles não hesitaram em 2018, não hesitaram, mas chamaram de escolha muito difícil. E escolheram o lado de Bolsonaro, e nada do que Bolsonaro diz hoje é surpresa, nada não tinha sido dito antes, nada do que ele tem de homenagem à tortura, à ditadura, autoritarismo, que é apologia à morte, comemorar a morte, nada disso é de agora. E eles não hesitaram em 2018. Eles também não hesitaram agora nas eleições da mesa diretora da Câmara, né, quando a maioria da esquerda escolheu uma tática de apostar que haveria uma direita democrática, mesmo ela tendo dado um golpe agora, né, em 2016, mas que de repente teria arrependidos, que com quem valeria a pena formar aliança, porque assim a gente ia derrotar Bolsonaro. Não derrotamos, porque eles não hesitam. Quando a gente está no campo, eles vão para o outro lado. Não teve nem segundo turno nas eleições para a mesa diretora da Câmara. Então, quando se fala nisso para o ano que vem, eleição presidencial, frente ampla, é essa miragem de novo, né, que normalmente é muito funcional para o lado de lá, querer que a gente se anule, que abra mão do nosso programa,
que rebaixa o nosso programa, sem que eles adiram a nada que a gente propõe, sempre a gente aderindo, ou seja, fortalecendo um projeto neoliberal que é antipovo, que tira direitos do povo, que sucateia os serviços públicos, em nome de nada, porque na real, na prática, eles não hesitam. Quando é de um lado a gente e do outro lado quem vai garantir esse projeto econômico deles, eles não hesitam, e eu não tenho nenhuma razão para acreditar que eles hesitarão no ano que vem. Eu acho que eu mencionei esse episódio da mesa diretora da Câmara porque foi muito emblemático de como eles vão para o lado de lá, para onde a gente não está, e não tem mais isso de conciliação. Em primeiro lugar, sequer se alguém do nosso campo ainda queira, mas não tem isso mais do lado de lá. Né? Eles já não nos toleram. Então, por isso, é um momento, sim, de defender o nosso programa com radicalidade. Primeiro, porque é justo, porque o que a gente defende é digno, é o que é justo, é o que merece ser defendido para que a classe trabalhadora deixe de ser oprimida. Eles defendem o programa deles sem abrir mão de nada, né? Eles defendem as coisas mais abjetas, que é impossível fazer essas simetrias falsas que muitos setores da imprensa tentam fazer. Eles defendem tortura, ditadura, racismo, machismo, LGBTfobia, eles defendem essas coisas, não abrem mão. E aí, por que é que nós, né, que defendemos as coisas mais justas e bonitas, teríamos que abrir mão, né, de defender esse programa? Aí tem gente que diz, pelo pragmatismo, porque assim a gente vai ganhar a eleição. Será? Foi esse o recado que 2018 deu nas urnas? Ou será que quem ganhou a eleição foi quem tentou se parecer, mesmo não sendo, parecer antissistema? Quem ia ganhar era Lula. Mas quando o Lula saiu, esses votos foram para Bolsonaro. Qual era a interseção? O que teve em comum? O que fez pessoas que votariam em Lula votarem de repente em Bolsonaro? Tudo indica, né, 2 anos e meio depois, que Bolsonaro conseguiu se pintar como esse setor antissistema. E aí, de repente, a gente está falando de uma tal de ampla aliança com setores da direita, que, na verdade, vai nos fazer parecer que todo mundo é farinha do mesmo saco, que todo mundo é a mesma coisa, e deixar para Bolsonaro, de novo, se pintar como o antissistema que está aqui para defender o povo, enquanto esses outros aí se juntam para defender seus interesses próprios. Então, me alonguei, né, nessa, mas porque é o tema que está posto, né? Um dos grandes debates que está posto entre os vários setores da esquerda, e às vezes tem essa defesa, né? Não, é pragmatismo, é a forma de derrotar. Será que é a forma de derrotar? Será que é a forma de derrotar? Agora, a experiência que a gente teve lá na Câmara de Eleição de Mesa Diretora foi desastroso. Desastroso. Sequer quem defendia que aquilo valia a pena para se ter espaços na Câmara e ocupar, né, ali ter melhor trânsito no parlamento, nem isso deu certo. Ganhou o candidato de Bolsonaro. Então, mais do que nunca, parece, Maria, que a gente precisa defender com radicalidade, aí no melhor sentido do termo, né, o projeto que a gente acredita. E, assim, é para ser radical mesmo, né, para defender os direitos da classe trabalhadora. Eles, inclusive, têm sido bem radicais no desmonte que estão fazendo, na boiada que estão passando. E aí eu passo de novo com outro pedaço de outro poema, de Marighella, dessa vez. Não vou do começo esse, eu vou de um canto aqui, eu vou do meio, que eu queria começar com essa frase. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem de dizer. Coisa linda! Eu acho que assim nós encerramos, gente. Encerramos muito bem, lindamente, com essa mulher, potência pura, orgulho máximo nosso, das mulheres, do partido, da esquerda, do campo progressista radical, do campo progressista radical e não pragmático, porque acho que o pragmatismo, na verdade, esconde uma falta de desejo de dialogar. Tenho uma impressão, às vezes, né, de que é mais fácil chamar o pragmatismo do que chamar a responsabilidade de pensar, criar uma ofensiva sensível e dialogar com o povo. Então, é hora de tirar esse entulho autoritário
que nós, infelizmente, trouxemos até aqui para que a gente consiga, em luta, em vida, aquilo que a gente merece, né? Construir um país digno, justo, igual para todas as pessoas. Natália, muito obrigada. Foi lindo passar essa virada com você, juntas aqui com um monte de gente. Passou um monte de gente aqui com a gente, mandando beijos. Eu me distraí um pouco das mensagens. Eu Quero mandar um também. beijo para todo mundo. Mas espero estar com você logo. Quero que você mande um abraço, um beijo enorme para Fátima Bezerra, nossa governadora, Mande que nos sim. orgulha também imensamente. Bom, palavras finais, é com você. Vamos lá, eu não sei nem como agradecer, Maria. Hoje foi um dia em tanto e terminar esse dia contigo, assim, com essa conversa, você não sabe o quanto me emociona, né? Eu passei esses últimos dias imersas nesse tema, porque por causa dessa ação que a gente tinha sobre a comemoração da ditadura, né? E eu queria terminar trazendo uma coisa que eu falei hoje lá na tribuna da Câmara. É uma canalice, né? E essas mesmas pessoas que fizeram o que fizeram no golpe de 64, que fizeram o que fizeram de tortura, de usar, eu falei isso hoje, né? De usar a cadeira do dragão, o pau de arara, o afogamento, esses mesmos são os mesmos que estão agora com as digitais na falta de oxigênio, na falta de leitos de UTI. Quem nega o que aconteceu na ditadura é quem hoje está negando a pandemia. Quem está tentando esconder, como tentaram colocar debaixo do tapete o que aconteceu na ditadura, estão querendo colocar debaixo do tapete o genocídio que está em curso hoje no nosso país. E aí nossa tarefa é muito nítida, né, Maria? É não deixar. É não deixar essa canalice acontecer, se levantar perante tudo isso que está acontecendo. E aí é um orgulho muito grande cerrar fileiras contigo, né, no nosso partido, enfim, nessas lutas todas. Eu queria agradecer mesmo, né? Esse tema da ditadura, quem me conhece sabe que é um tema que mexe particularmente comigo, porque para mim tudo que a gente está vivendo hoje tem razão em como tratamos mal, né? Como fizemos de conta que a redemocratização era um passeio que podia ser feito jogando para debaixo do tapete tudo que aconteceu, esquecendo que tem famílias que até agora não enterraram seus mortos, né? Esquecendo que não dá para falar em acordo de transição quando não existe nem paridade de armas. E é por isso que hoje a gente é um dia de celebrar, mas de celebrar os heróis de verdade da nossa pátria, né? É de celebrar Marighella, é de celebrar Luiz Maranhão, é de celebrar a Natália Alves, é de celebrar Fernando Santa Cruz. É dia de celebrar, mas não que esses canalhas genocidas querem celebrar no dia de hoje, mas de celebrar os heróis de verdade do nosso país, quem deu sangue, deu a vida, deixou de conviver com a família muitas vezes para que o nosso país, que o nosso povo pudesse votar de novo, para que a gente pudesse fazer um debate franco de novo. E é esse sim que a gente deve honrar, é celebrar a vida desses e que hoje, que amanhã seja um dia disso, de celebrar essas vidas, de lembrar esses companheiros e essas companheiras. Obrigada, Maria, foi uma honra, um grande prazer. Obrigada a todo mundo que assistiu com a gente, que nos acompanhou aqui. Tamo junto. Fora Bolsonaro, viva Marighella! Fora Bolsonaro, viva Marighella, eita mulher, axé. Axé! Juntas, juntíssimas, uma honra. Obrigada. Um cheiro. Até breve. Eita, meu Deus!